torcedor vascaíno, então vambora para mais um vídeo. Boa noite, gigante. O último vídeo desta quarta-feira. Para muitos que não gostam de ouvir, mas eu seguirei falando, movimentada no nosso Gigante da Colina. Uma quarta-feira que cria expectativas no torcedor cruzmaltino. Expectativas tanto com relação à chegada do novo diretor executivo Alexandre Matos, principalmente pelos erros feitos por Paulo Brax. Até porque, vascaíno, com as informações que tivemos nesta tarde de hoje, confirmam ainda mais como o Vasco tinha à frente do seu departamento de futebol um profissional não tão profissional assim. Ou melhor dizendo, para não afetar, abalar, condenar ele como um profissional, mas um diretor que talvez não tivesse a capacidade de comandar uma reformulação dentro do Vasco. Porque Paulinho, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, se manifestou nestas últimas horas sobre um retorno ao Vasco. E aquela informação que tínhamos de que Paulinho deu prioridade ao Vasco da Gama, de que a 777 deixou aí o Vasco com a responsabilidade de contratar, ou seja, deu aval para a contratação do jogador. Mas que Paulo Brax foi o mesmo responsável pela não vinda do atleta, de fato se confirma. Pois o Paulinho, em uma entrevista dada, ele deixa bem claro que tem o sonho de voltar um dia ao Clube de São Januário, à sua casa, como mesmo disse. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar também sobre Puma Rodrigues, que já retornou ao Rio de Janeiro visando a temporada de 2024. O uruguaio está muito focado. Falar também sobre movimentações no Vasco no mercado. Agora, minutos antes de iniciar esse vídeo, tivemos informação de dois nomes que nesse momento estão aí na mira, no radar da colina histórica. Então o que não falta neste Boa Noite Gigante é a informação a você, torcedor vascaíno. E é claro, você aí não poderá perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nesse momento, estamos aí no objetivo de chegar à marca dos 117 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas. Vai aparecer aqui ao lado, né, quantos estamos de inscritos nesse momento. Estamos com 116.550 e a gente conta com você para pelo menos ainda hoje chegar a um número pouco parecido aos dos 117 mil. Então, se inscreva no nosso canal, você que já nos assiste diariamente, ainda não é inscrito, contamos com a sua ajuda. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E também não esqueça de compartilhar o nosso canal para cada vez mais pessoas. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque temos muitas informações para trazer aqui a vocês de fato nesta noite de quarta-feira. Informações que movimentaram os bastidores da colina histórica durante este dia 27 de dezembro. Primeiramente, quero começar com algo legal, algo bom, que é o Puma Rodrigues. Nessa tarde de hoje, foi-se divulgada uma imagem do Puma já realizando seus primeiros treinos visando a temporada de 2024. Puma Rodrigues fez questão de retornar ao Rio de Janeiro antes mesmo do esperado, antes mesmo do período de férias que ele teria à sua disposição para iniciar os treinos visando a próxima temporada. Ele colocou essa imagem aí nas redes sociais, treinando inclusive com o uniforme, né, do Vasco da Gama e se preparando para a reapresentação que estará acontecendo no próximo dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa. O elenco ainda tem pela frente mais 10 dias aí de descanso, mas Puma Rodrigues fez questão de sair do Uruguai dias após o Natal para retornar ao Brasil visando essa preparação. Eu tenho muita fé no Puma Rodrigues e muita fé mesmo. Fale o que fale, goste ou não, eu acho que o Puma Rodrigues tem muita bola para render ao Vasco. O Puma Rodrigues do início de 2023, do início desse ano, aquele Puma do Carioca, aquele Puma que fez um golaço contra um Flamengo, aquele Puma forte ofensivamente, que foi, né, no início da temporada e foi também no final do ano, onde marcou aquele gol contra o Cruzeiro, marcou o gol contra o Corinthians. Esse é o Puma que pode aparecer no ano de 2024 sob o comando de Ramon Dias e esse é o Puma que a gente espera. Caso o Puma consiga subir de
produtividade. E caso o Paulo Henrique mantenha o nível que teve, né, durante essa temporada de 2023, com certeza absoluta o Vasco estará muito bem servido para a sua lateral direita. Dois bons jogadores que Ramon Real Dias terá à disposição para a próxima temporada. E ainda, né, falando sobre lateral, não sobre permanências ou chegadas, mas sobre saídas. Porque se a lateral direita está muito bem servida com Puma e Paulo Henrique, a lateral esquerda hoje vem se tornando um problema para o Vasco. Por quê? Pois o Vasco tinha nessa temporada de 2023 3 jogadores para a lateral esquerda. O Piton, que era o titular, o Jefferson, que se tornou reserva, e o Riquelme, que era o terceiro jogador, porém mal entrou, né? Ou aliás, nem entrou no ano de 2023 após aquela lesão sofrida contra o Ituano. Riquelme foi uma grande promessa da base do Vasco, um nome que foi colocado, né, por muitos como um lateral esquerdo promissor, um sucessor, inclusive, do Felipe Maestro, foi até colocado nessa prateleira, né, de promessa, o lateral esquerdo Riquelme, porém após a lesão não foi bem, não conseguiu dar continuidade, Ramon Dias não gostou do jogador, treinou separado no elenco nestes últimos meses, e nesse momento o Riquelme já trabalha com o elenco do Sport Clube do Recife. Segundo informações do jornalista Carlos Berbet, Riquelme está em Recife desde ontem, terça-feira, e restam nesse momento poucos detalhes aí para o anúncio oficial do jogador. Ele já se representou aí ao Sport Clube do Recife visando a temporada de 2024 junto ao elenco pernambucano. A gente, é claro, né, vascaíno, deseja todas as sortes aí ao atleta, ele que assina um contrato de empréstimo junto ao Sport, o Vasco empresta o jogador ao Sport Clube do Recife, e a gente, é claro, deseja que ele vá super bem disputando essa Série B do Campeonato Brasileiro, novamente, né, agora com a camisa do Sport. Mas enfim, uma pena, né, um jogador que tinha tudo para dar certo, mas que por percalços, por lesões, por muita expectativa criada, por empresário, acabou não dando tão certo vestindo a camisa do Vasco da Gama. E falando agora ainda sobre cria, né? Mais um cria que diferente do Riquelme, que não deu certo, deu muito certo. E olha, vascaíno, deu certo no Vasco em 2017 e agora vem dando muito certo no Atlético Mineiro. Riquelme, aliás, perdão, o Paulinho vem se destacando, o Paulinho vem sobrando, inclusive. Paulinho hoje, se a gente olha para o futebol brasileiro, eu não tenho dúvidas que o Paulinho é top 3 jogadores do Brasil. Infelizmente, não foi-se abertas as portas, né, do Vasco para ele nesse início de temporada. E torcedor vascaíno, qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante novamente sobre Paulinho? Informação que, olha, dá um tapa na cara do torcedor cruzmaltino e informação que confirma ainda mais como foi ruim o trabalho de Paulo Brax no comando do Departamento de Futebol do Vasco. Por que eu digo isso? Pois há 2 semanas atrás, exatamente no momento em que Paulo Brax foi demitido do cargo de diretor executivo do Vasco, a informação que surgiu é que 4 pilares principais sustentaram, né, a demissão do diretor executivo, a mando, inclusive, da própria empresa norte-americana em um consenso com a SAF do Vasco. Quais seriam esses pilares? A expectativa, a meta traçada, que era um Vasco no G6, ou seja, um Vasco que pegasse pré-Libertadores, mas foi um Vasco que disputou para não cair até a última rodada, ou seja, a meta foi traçada de uma forma e foi cumprida de outra. Esse foi um pilar. O outro pilar, gastar 110 milhões de reais em contratações e as contratações não renderem. Esse foi mais um pilar. O terceiro pilar, a mudança, né, de técnico, a demissão do Barbieri, que segundo a SAF e a 777 demorou a acontecer, e principalmente não apenas a demissão, mas a chegada de um novo treinador. O Vasco ficou em um limbo de quase um mês sem um técnico, entre a demissão do Barbieri e a chegada do Ramon. Durante 2 jogos, o William Batista comandou a equipe. O William Batista, inclusive, comandou o Vasco durante uma data FIFA. Tudo isso chateou a empresa norte-americana, que entendeu que o Paulo Brax demorou a realizar essa mudança. Esse foi o terceiro pilar. E um pilar, que eu nem digo que foi um grande pilar, não acredito que esses 3, né, realmente confirmaram a demissão do Paulo Brax, porém uma cereja do bolo, uma pitada exatamente nesses 3 pilares que demitiram o diretor executivo, que foi exatamente Paulinho. Por que Paulinho? Pois a empresa norte-americana, depois de olhar para o Paulinho e ver que ele foi o bola de prata do troféu ESPN, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi um jogador convocado para a seleção brasileira, nesse momento é um atleta que está avisado por vários clubes da Europa, a empresa norte-americana entendeu que o Paulo Brax errou em não trazer esse jogador para o Vasco. E aí vocês podem se perguntar, Lucas, mas como a 777 entende que o Paulo Brax errou
se o Paulinho nem chegou a ficar perto do Vasco. E é aí que você se engana, pois o Paulinho ficou muito perto de chegar ao Vasco. O Paulo Brax conversou com o Paulinho, Paulo Brax conversou com o empresário do Paulinho. E a empresa norte-americana deu o aval para o Paulo Brax contratar o jogador. Os valores foram passados, os números foram colocados à mesa do Paulo Brax, que passou para a empresa norte-americana. A empresa norte-americana deu o aval para o Paulo Brax contratar o Paulinho, mas o Paulo Brax não quis o Paulinho. O Paulo Brax quis investir em promessas do futebol sul-americano. Fazendo um grande resumo, investir na contratação de Luca Orejano, que foi a maior compra da história do Vasco por 22 milhões de reais. E a empresa norte-americana avaliou que exatamente esse foi um dos erros de Paulo Brax. Negar, melhor dizendo, a vinda de Paulinho, ao invés que, segundo ele, seria melhor a contratação de jovens promessas do futebol sul-americano. E você pode até falar, caraca, Lucas, mas o Vasco iria gastar muito com o Paulinho, não ia? E aí eu vou te responder, sim, iria. Mas o valor muito inferior ao que o Vasco gastou por Orejano. Porque são valores que acabam se equilibrando, né? Por exemplo, o Vasco pagou 22 milhões no Orejano. A gente não tem os números do salário do Orejano aqui em mãos. Mas o salário do Luca não deve passar de 500 mil reais mensais. Acredito eu que uma média de 300 no máximo. 200 a 300 mil reais mensais é o que recebe o Orejano no Vasco. Mas o dinheiro que o Vasco gastou na compra é uma grana muito alta. E qual era a situação do Paulinho? O Paulinho é um jogador que não viria tendo que comprar os direitos econômicos do atleta. Foi um valor irrisório que o Galo pagou ao Bayer Leverkusen pela compra dos direitos econômicos do Paulinho. Eu fui buscar informações e o Galo no início do ano pagou 300 mil euros à vista. Isso daí não dá nem 1,5 milhão de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Mas o grande problema do Paulinho era o salário. O Paulinho tem um salário de algo em torno de 1 milhão de reais por mês. No máximo também, juntando tudo. Direitos de imagem, carteira de trabalho, dá 1 milhão de reais por mês. Ou seja, em um ano, o Paulinho iria gastar para os cofres do Galo mais ou menos 13 milhões e meio de reais. O Orejano, para os cofres do Vasco, em um ano, gastou aí quase 25, 26 milhões de reais, juntando o salário, juntando os direitos econômicos que foram comprados. E o Paulo Brax preferiu gastar 20 e poucos milhões de reais em Orejano do que exatamente esses 13 milhões que a gente colocou à mesa a vocês por Paulinho. E aí é complicado. O Paulo Brax tentou até se defender nesses últimos dias, né? Vazou não, mas ele deu uma entrevista, ele concedeu uma entrevista ao GE, e o Paulo Brax chegou até a falar sobre a situação de Paulinho. Ele disse assim, ó, abre aspas, tema polêmico, e mais um em que apanhei sem me defender, para preservar as partes envolvidas. Eu procurei um empresário de jogador quando estávamos na Série B. O interesse era dos dois lados, sim, mas os números não eram altos. Eram impossíveis para o orçamento do clube. E essa negativa não foi minha. Foi de quem tinha caneta e o controle financeiro. Eu não estou dizendo que não valia. Valia. E como valia. Mas não tinha autorização para fazer. Ponto. E não se comparem com valores de nenhum jogador contratado em 2023. Para não entrar em análise de atleta A ou B. Repita a frase que usei todas as vezes. Fora da realidade do Vasco em 2022 e 2023. Infelizmente, mais uma falácia. Infelizmente, assim como foi toda a entrevista de Paulo Brax ao GE, uma resposta que nem se condiz, né? Nem posso me falar aqui que foi um argumento dado, porque isso para mim não confirma. Como, né? A gente acabou de fazer as contas aqui a vocês. Paulinho deu aí, custou aos cofres do Galo no máximo 14 milhões de reais mensais. 1,5 milhão pelos direitos econômicos do atleta, 80% dos direitos econômicos, os outros 20% ficou com o próprio jogador, e um salário de 1 milhão de reais por mês. 13 milhões e meio por ano. O Orejano, aos cofres do Vasco, com toda certeza nesse ano gastou mais de 25 milhões de reais. Mais de 24, 23. E aí, o Paulo Brax tem a audácia de dizer, né, que não estava no orçamento, não cabia no orçamento. Poderia não caber no orçamento de Série B, que foi quando o Paulo Brax, segundo mesmo, entrou em contato com o Paulinho. Mas um orçamento de Série A, é claro que caberia. Foi uma escolha do mesmo, uma escolha errada, que como a gente acabou de trazer aqui a vocês, foi um pilar que confirmou a demissão do mesmo. E para fechar esse assunto Paulinho, para trazer até mais revolta ao vascaíno sobre a figura de Paulo Brax, olha as palavras do cria das categorias de base do Vasco ao ser perguntado sobre um retorno à colina histórica. Você, pode ser agora, pode ser depois, mas a pergunta que não quer calar, voltaria a jogar no Vasco da Gama? Com certeza, é o clube que me criou, clube que me mostrou para o mundo, e claro que se um dia, né, for possível voltar, a
eu vou ficar muito feliz de poder voltar para casa. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. E meu foco hoje é simplesmente ajudar o Galo a estar nas cabeças no futebol O brasileiro. torcedor vascaíno, como vocês viram aí, só para finalizar, a nível de comparação, o Arejano, que custou todo esse valor, teve 23 partidas no Vasco em um ano, marcou um gol e deu uma assistência. Já o Paulinho, que gastou quase a metade, né? Ou aliás, custou quase a metade de Orejano ao Atlético Mineiro, em um ano teve 61 partidas, quase 3 vezes o número de jogos que o Orejano disputou pelo Vasco. 31 gols a mais do que o Orejano, 31 vezes o número de gols que o Orejano fez, já que o argentino fez 1 e 8 assistências. E aí, ó, o que eu faço agora, neste último minuto, né, falando sobre esse cria, é bater palma ao senhor Paulo Brax, que é o que nos resta, para revoltar ainda mais e a gente colocar na cabeça que a melhor coisa que o Vasco da Gama poderia ter feito era a demissão do mesmo e trazer o Alexandre Matos. Quem sabe, se com o Paulinho no elenco, a situação não poderia ter sido muito diferente do que hoje é. Muito dinheiro gasto, muito dinheiro investido e muito mal investido. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo, informação aí que tivemos na parte da tarde de hoje, é que o Vasco abriu as primeiras negociações. O próprio Alexandre Matos deixou bem claro, né, em uma entrevista dada ao Lance, de que o Vasco estaria já em negociações, porém negociações sigilosas, em silêncio. E as últimas informações que tivemos, e vamos, é claro, apurar mais a fundo, informação que foi dada nessa parte da tarde de hoje, muito provavelmente em alguns minutos vários canais também estarão falando sobre isso, mas a gente vai dar inicialmente a vocês, vai apurar, e amanhã, pela parte da tarde, até porque já está à noite, iremos esclarecer tudo o que está acontecendo, mas a informação que tivemos é que o Vasco estaria com grande interesse e já teria iniciado contato pela contratação de 2 nomes, o zagueiro de 27 anos, Léo Duarte, e o atacante Ferreirinha. Ferreirinha, que hoje é de fato um jogador que está de saída do Grêmio, não vai permanecer no Clube Gaúcho para a próxima temporada. Ele tem um contrato com o Grêmio até o final do ano. Ele não quer renovar com o Grêmio e o Grêmio está meio que desesperado para liberar esse atleta. Até porque se não liberar nessa janela, vai perder o jogador de graça e esse não é o interesse. O Grêmio nesse momento pede 1,5 milhão de euros pelo jogador, algo em torno aí, trazendo para a nossa moeda de 8 milhões de reais. E hoje quem negocia com o Grêmio por Ferreirinha é Bahia e São Paulo. São Paulo está mais à frente. As últimas informações que eu tive é que o São Paulo ofereceu 1 milhão apenas de euros pelo atleta, em torno de 5, 6 milhões de reais. E o Grêmio negou, querendo exatamente o valor que está precificado Ferreirinha de 1,5 milhão de euros. O Vasco já havia feito sondagem pelo Ferreirinha lá no início do ano, quando ainda tinha Paulo Brax como diretor executivo. O Vasco chegou a fazer uma proposta pelo atleta. O Vasco, na época, assinou 2 milhões de euros pela contratação do Ferreirinha, algo em torno de 11 milhões e 500 mil reais. O valor logo foi recusado pela diretoria do Grêmio, pois viu o Ferreirinha como uma promessa, viu o Ferreirinha como um atleta com possibilidade de venda grande para o exterior, o que acabou não acontecendo. Caiu muito de rendimento nessa temporada, voltou a atuar bem até no final do ano, mas não está mais nessa lua de mel com a torcida do Grêmio e acha que nesse momento melhor para a sua carreira é vestir a camisa de um outro clube. E aí o Vasco, junto a São Paulo e Bahia, nesse momento se interessa pela contratação do Ferreirinha. Então, a expectativa é que o Vasco vá forte aí na briga por esse nome, até porque o Vasco tem a carência exatamente de pontas, de extremos no seu elenco. Bom nome, Ferreirinha, coloque a sua opinião aí nos comentários. E para fechar um nome, né, que a gente já vem até comentando com vocês com certa frequência, mais um nome que nesse momento eu acho que é até mais difícil do que o próprio Ferreirinha. Ferreirinha é um jogador de 25 anos que custa 1,5 milhão de euros. É um jogador que está nesse pacote 777 Partners, que são jogadores jovens com potencial de revenda. O Ferreirinha tem 25 anos e tem um potencial de revenda grande. Diferente do Léo Duarte, e até por ser mais caro também, é o que dificulta uma chegada, mas é um nome que o Vasco se interessa muito. A informação é que os primeiros contatos aconteceram e que vão se intensificar ainda mais. O Vasco está interessado na contratação desse atleta de 27 anos, e não apenas Vasco, como Cruzeiro, Bahia e também Grêmio. Esses 4 clubes se interessam pela contratação do jogador. Qual é o grande problema? Tem contrato hoje com o Başakşehir, clube que inclusive o Souza está indo vestir a camisa na Turquia, e o Başakşehir pede 80 milhões de reais pelo atleta. O Vasco vai pagar esse valor? Claro que não. Não vai, esquece. Não irá pagar 81 milhões de reais pelo Léo Duarte. Caso consiga negociar, abaixar essa pedida, talvez, mas um valor de 80 milhões de reais para um atleta de 27 anos não é o perfil de contratação que o Vasco fará no mercado. Além de Cruzeiro,
Grêmio, Bahia e Vasco, o Fenerbahçe, também de um clube de primeira prateleira do futebol turco, se interessa pela contratação do jogador. O que eu digo a vocês? Vamos esperar, vamos aguardar. São dois nomes que interessam ao Vasco da Gama e cabe aí a Alexandre Matos poder de negociação. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Pedimos a você, é claro, a sua inscrição, a sua ajuda, o seu compartilhamento aqui no nosso canal, porque o canal do Gigante Vasco conta muito com você. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.